Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview, hoje com o Jorge Gonçalves. Olá, Jorge, grato por teres aceito aqui o convite para conversarmos sobre a Minga e sobre este projeto que te tem apaixonado ao longo dos últimos anos. Olá, boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Eh, yeah, Quero-te dizer Obrigado pelo que convite. quando estive com vocês lá em Montemor e contigo e naquela Learning and Sensing Journey, gostei muito de vos conhecer, de ver o projeto, de ver a Minga e a força que a Minga tem na transformação de Montemor, e tocou-me muito ver o que já está estabelecido, a relação que está estabelecida entre as pessoas, o território, aquilo que estão a fazer, e portanto quero apreciar-te a ti e a todas as pessoas que estão a fazer esse trabalho em Montemor. Por isso penso que é um grande exemplo para todos nós, e é essa uma das razões de eu ter pedido para nós conversarmos e dar a conhecer esse que tem sido um dos motores da transformação lá. Se calhar, Jorge, a boa forma de começarmos era por aqui. O que é a Minga? Nas tuas palavras e com a tua experiência, o que é a Minga? A minha é uma cooperativa multissetorial, ou seja, tem vários ramos, e destina-se a ser uma ferramenta ao dispor de cidadãos do município de Montemoro Novo que necessitem, no fundo, de uma entidade formal e contabilisticamente organizada para poderem fazer vendas de produtos, vendas de serviços, fazer habitação. Portanto, no fundo, quisemos criar uma ferramenta que fosse promover o autoemprego, a economia local. Criámos também, portanto, uma loja, ou seja, tínhamos para vender os produtos dos produtores daqui, portanto, também tínhamos uma lógica de promover a proximidade, a compra de uns aos outros produtos e serviços, por forma a que o dinheiro saísse menos de Montemor, que era uma coisa que está a acontecer em grande grau, como em muitos territórios, e que isso acaba por empobrecer os territórios, porque acabam por estar sempre a comprar coisas de fora. E neste sentido pensámos que, por um lado, era preciso criar uma ferramenta legal que permitisse então qualquer cidadão de Montemor fazer as suas atividades económicas, e por outro lado, é isso, promover esse consumo local e com isso talvez fixar mais pessoas em Montemor, talvez atrair mais pessoas para Montemor. Pronto, esse é assim o propósito da criação da cooperativa. Tu falaste que é uma cooperativa multissetorial, às vezes usa-se a ideia da cooperativa integral. Podes falar um pouco mais, porque não é muito usual ouvir essa designação. Podes falar um pouco mais o que quer dizer e porquê disso? Qual é a importância de ser multissetorial? No fundo, é uma questão prática. Nós podemos criar uma cooperativa para cada ramo, ou seja, uma cooperativa para serviços, uma cooperativa agrícola, uma cooperativa para habitação, uma cooperativa para comercialização de produtos transformados. Mas no nosso quadro legal e em muitos quadros cooperativos é possível ter na mesma. O conceito de integral é um conceito que reflete a ideia de que, através da cooperativa, os seus membros podem fazer qualquer atividade necessária ao viver, ou seja, a mesma pessoa tanto vende um produto da sua horta, ou um artesanato, ou uma roupa que faça, portanto, algum produto que produza, como pode também usar a cooperativa para faturar a venda de um serviço, como pode usar a cooperativa para adquirir ou para arrendar imóveis para poder neles habitar, reabilitá-los, se for necessário. Portanto, é uma plataforma, não sei se foi de serviços, pronto, é isso. E já falei de serviços, e portanto, basicamente permite, no fundo, a que as pessoas, qualquer que seja a interação que precisam de fazer com a sociedade, não precisam de criar de raiz uma organização formal, com os custos associados, seja contabilidade, seja pronto, outros custos que existem, além do processo burocrático em si, e dessa maneira acaba por ser um agente facilitador porque torna os processos mais fáceis. Uma pessoa tem uma ideia, não tem que pensar na parte de formalização, porque alguma coisa já está formalizada para poder dar apoio nessa componente, só se tem que preocupar no projeto em si, e isso ajuda a que as pessoas experimentem coisas diferentes, experimentem desenvolver negócios novos, eventualmente até paralelos ao emprego que já tenham, mas gradualmente transitar para uma situação em que vivem mais do seu próprio negócio, assim entenderem. E, portanto, é essa ferramenta que está disponível, que pode ser utilizada quando dá jeito às pessoas. Se não
se não estão a precisar dela, não precisam de usá-la, pronto. E é nesse sentido que é integral. Portanto, significa que tem, ou pode atuar em todos os ramos necessários ao viver. Okay. Grato por explicitar, Jorge, e por tornares o conceito acessível. Podes falar um pouco dos projetos? Tu falaste já de da loja, que tem um conjunto de produtos locais e de produtores locais, e eu tive a oportunidade de vê-la. Também na altura, quando nós estivemos lá, estava o tiar e a produção daquelas, das lãs, já não me lembro do nome da empreendedora. E podes falar um pouco dos projetos que a cooperativa ao longo destes anos tem dado guarida, para ilustrar o tipo de coisas que acontecem ou que podem acontecer? Sim. Dar guarida é uma boa expressão, porque no fundo não é a Minga que faz nada. Quem faz são as pessoas, e as pessoas depois utilizam a plataforma legal da Minga, e isso depois são os projetos que estão associados à Minga, mas quem está a fazer os projetos são as pessoas, e as pessoas têm a autonomia de gerir os seus próprios projetos, de darem os nomes aos seus próprios projetos, de definirem-se a 100%, seja individualmente, seja coletivamente. Os projetos podem ter mais que um limite, e que depois faturam pela cooperativa. De facto, a loja foi um projeto a priori quando foi criada a cooperativa, e até hoje, digamos, é assim o projeto mais de base de gestão coletiva, ou seja, gestão da parte da cooperativa como um todo, ou seja, a responsabilidade de assegurar as rendas e os salários das pessoas que trabalham é por parte da gestão da direção ou da cooperativa como um todo, e não como os projetos em geral, que é a responsabilidade de cada associado ou de todos os associados. Portanto, temos a loja, lá está, que foi esse primeiro lugar de trabalho, e depois, mais tarde, começámos a abastecer cantinas, primeiro numa escola primária, depois agora, hoje em dia, mais escolas secundárias e das escolas em geral em Montemor. Somos abastecedores de hortícolas. E, portanto, nesse sentido, também foi um projeto mais ou menos organizado centralmente pela secção agrícola e pela loja em si, no sentido de organizar a compra aos produtores e depois a distribuição, a entrega às cantinas escolares. Pronto, ganhámos concurso público agora nos últimos 3 anos, pronto, e antes já estávamos a abastecer para aí desde 2017. E fomos crescendo e, pronto, entretanto tornámos os únicos fornecedores de hortícolas destas escolas e fomos acumulando mais escolas. Pronto, e nesse sentido é um ponto importante de escoamento dos produtos dos agricultores. Pronto, fora isso, existem de facto muitos projetos diferentes uns dos outros. Estás a falar neste momento de um projeto que é a oficina de selagem, que tem lugar nesse espaço que tu estás a referir, que é o espaço integrado, que é um espaço de mistura entre coworking e oficina de selagem, que já teve muitos usos ao longo da sua história. Já foi um espaço de atividades culturais, já foi um espaço só de coworking, já foi um espaço de muitas coisas. E esse espaço, lá está, a renda em nome da cooperativa, mas depois há membros como a oficina de selagem e pagam uma renda mensal sobre esse espaço. A oficina de selagem é a nossa mestra Teresa Branquinho, que é uma pessoa de selagem com muita experiência, e que ela quem na necessidade de encontrar um lugar para pôr os seus tiares e, acima de tudo, partilhar o conhecimento que ela tem, porque já tem mais de 70 anos e tem a urgência, tem a vontade de passar esse conhecimento às novas gerações. Pronto, acabámos por encontrar um espaço para ela poder colocar os seus tiares, e que ela rende, e que onde faz, para além de fazer os seus tapetes e mantas e os produtos, também dá oficinas de selagem, oficinas de tinturaria natural. Também tem pessoas que estão a aprender, pessoas mais novas, pessoas mais velhas e que vão lá no dia a dia. Portanto, é um espaço de transmissão de conhecimento e também de produção, e que depois também levou à criação de uma marca de lã, o fio de lã, que é a Suarda. Pronto, isto, ou seja, não foi uma desculpa, foi o contexto, por assim dizer, porque se não tivesse uma pessoa que fosse especialista em lã ou que precisasse de lã, também não íamos, se calhar, aventurar nisso. Mas o facto de ela existir, decidimos então criar, então, por exemplo, esse fio de lã, que é tentamos comprar a preço justo ao produtor da lã, e depois lavá-la, fiá-la em fábricas, e depois pô-la à venda a pessoas, artesãos ou indústrias, etc., a um preço justo. Pronto, chama-se Suarda. E pronto, e tem havido muitos projetos, mas mesmo muito diversificados. Temos desde carpinteiros, serralheiros, pessoas que trabalham com energias renováveis, temos um ateliê de arquitetura, canalizadores,
formadores, biólogos, pronto, todo tipo de profissões, todo tipo de trabalhos, pessoas que fazem implementações, reflorestação, publicações, roupa, portanto, há uma série de cosmética, como a Ambar, há uma série de projetos que utilizam a plataforma da Minga no fundo para atuar. Tem os seus nomes próprios, muitas vezes, e vai sendo assim bastante diversificado. Já temos mais de 100 sócios efetivos, ou seja, são muitos negócios que estão envolvidos, muitas pessoas em salários, e pronto, foi crescendo, sempre sem sempre de forma a fundos públicos, nem fundos, nada perdido, portanto foi basicamente foi sendo feita com o dinheiro que foi sendo gerado. Nós não temos cotas para permitir que as pessoas facilmente se juntem à cooperativa, temos uma porcentagem da faturação que é 5%, ou seja, 5% que for faturado fica para a cooperativa, e com esse dinheiro pagamos a contabilidade, a tesouraria, os serviços de comunicação, pronto, o básico da cooperativa. Pronto, ao início, claro, com não ter dinheiro e também não vendíamos muito, era muito trabalho voluntário, e com os anos fomos profissionalizando todos os trabalhos da loja, às tesourarias, a todas as tarefas que vão sendo feitas. E pronto, tem sido, é isso. Portanto, é um leque bastante abrangente. Neste momento, o projeto de habitação foi o que tem demorado mais tempo a se conseguir concretizar, devido a muitos fatores que me interessam. Mas temos o alvará de construção, portanto, somos construtores, as pessoas podem usar, os membros podem usar para executar uma obra, para ser os próprios empreiteiros, para gerir a compra de materiais, gerir a mão de obra, se assim entenderem, que obviamente vai tornar a obra em si mais barata. E também agora temos um projeto de habitação já há muito tempo, que a gente chama de Cooperativa de Habitação Económica e Ecológica, a XE, que era a ideia de ter, seja em construção nova, seja em reabilitação, a compra de terreno, ou a compra de edificado devoluto para reabilitar, ou em compra de um terreno para fazer casas para pessoas, com hortas, com floresta partilhada, e com gestão sustentável dos recursos, tentar reaproveitar as águas cinzentas, usar materiais sustentáveis e locais para a produção das próprias casas, para a construção das próprias casas. Pronto, e finalmente parece que este projeto agora está a ter sequência, mas pronto, neste momento a parte da habitação, digamos assim, que é que está menos desenvolvida, ou pelo menos com coisas concretas para mostrar, para além da questão de termos, obviamente, obra de construção. Yeah. Jorge, como é que foi a tua chegada à Minga? Quais foram aqui os passos, quais foram aqui as histórias que tu tens que fizeram que a Minga se tornasse inevitável, não é? No teu caminho, como é que foi isso? Como é que a Minga apareceu no teu caminho? Foi um bocado, não foi uma consequência de várias coisas. Pronto, então eu e outras pessoas queríamos sair de grandes cidades, maiores, cidades grandes, e umas fora do país, umas dentro do país, mas queríamos sair das grandes cidades e viver num contexto de territórios rurais, num contexto de menor densidade populacional, mas queríamos fazer isso com base no conhecimento local, ou seja, queríamos chegar ao território. Primeiro, não nos queríamos isolar, queríamos estar juntos numa terra, dentro de uma terra, onde quer que fosse, e partir do conhecimento das pessoas daquele lugar sobre como se constrói, como se planta, como se vive, recolher esse conhecimento, desenvolver esse conhecimento e existir nesse território. E simultaneamente, tendo em conta que nós próprios também tínhamos e temos cada um as nossas valências, perceber como é que podemos contribuir, tendo em conta aquilo que somos. Eu sou economista, havia pessoas que eram arquitetos, engenheiros, etc. E quando chegámos a Montemor, também tentámos mapear as necessidades daqui, falar com as pessoas daqui. Arrendou-se uma casa no centro da cidade, conseguiram muita gente, depois começou-se então a conhecer as pessoas daqui, perceber os problemas dos agricultores que não conseguem formalizar a atividade, tinham que pagar contabilista, ter uma série de custos, chatices, e nem tinham de vender os seus próprios produtos, porque os grandes superfícies não lhes compram, ou compram com más condições. Também os artesãos tinham o mesmo problema. E
percebemos que havia realmente ali uma série de carências e também que na área da habitação, apesar de haver muita construção devoluta em muitas casas abandonadas, a verdade é que há uma carência muito grande de habitação e, portanto, achámos que devia ter também componente de habitação, até porque a habitação consome muito dos nossos gastos para viver num lugar e isso obriga-nos a ter que trabalhar mais horas, etc, etc. E torna difícil mudarmos para o meio rural ou torna difícil para uma pessoa que já vive em Montemor ficar em Montemor devido à situação da habitação. Portanto, é um fator de despovoamento. Portanto, analisando durante 1 ano e meio, 2 anos, a situação em Montemor e depois pensámos que, de facto, o que era interessante era criar uma cooperativa que ajudasse a criar rendimentos às pessoas. Estávamos a passar a crise de 2008, 2009, as consequências todas, do grande desemprego até 2015, por aí fora. Isto foi em 2013 que eu cheguei a Montemor. Depois, no final de 2014, e a malta foi chegando tanto, e depois, no final de 2014, fizemos um fórum de cooperativas de Montemor. Entretanto, já tínhamos criado uma cantina vegetariana, um bocado para começar a trabalhar com os agricultores locais e a comprar os produtos, e ao mesmo tempo criar rendimentos para as pessoas que tinham chegando e que assim fazia, ao vendermos refeições mais ou menos acessíveis, as pessoas conseguiam também, quem trabalhava, fazer um rendimentozinho extra. Portanto, já tínhamos assim algumas experiências e com o Fórum de Cooperativas percebemos que, de facto, devíamos fazer uma cooperativa, no fundo, multissetorial e não fazer aquilo que falámos, uma cooperativa para os agricultores, para os outros, quando bastava fazer uma para tudo, inspirados muito no movimento da economia solidária no Brasil, Levando Palmas, e também inspirado gradualmente no movimento cooperativo português, quer o anterior, quer o emergente, e tentar perceber de facto como é que uma cooperativa poderia resolver estes problemas e isso. E pensámos, e depois portanto, isto foi em dezembro de 2014 e depois em julho de 2015 que fundámos a cooperativa e abrimos a loja em setembro e pronto, arrancámos com isso, mas foi assim um bocado, foi um processo de aprendizagem do que era, fazia falta, achámos que fazia falta aqui e é isso, foi assim partiu de um mapeamento e uma reflexão por algum tempo e pronto, depois acabou por ocorrer. Ainda numa fase complicada em 2015, que ainda havia muita crise e pronto, foi assim uma tentativa de resistir. E porquê Montemor? O que é que te levou a Montemor, Jorge? Eu pessoalmente queria voltar para Portugal e nomeadamente ir para o Alentejo, parte da minha família é do Alentejo, do Baixo Alentejo. E sempre gostei do Alentejo, então pensei que gostava de ir para o Alentejo viver. Eu sou natural de Coimbra. E depois desenvolvemos uma proposta de ideia, que era esta ideia de fazer uma espécie de um centro de investigação em que se combinava o conhecimento tradicional, local, com o conhecimento de pessoas que vêm de fora, etc. E falámos com várias câmaras do país, e na altura, quer em termos geográficos, quer em termos do que sentimos que era alguma proximidade ideológica, pensámos ir para Montemor o Novo, fomos um bocado engano do ponto de vista de que achámos que teríamos o apoio da Câmara, porque tem uma série de ideias, mas do ponto de vista da população e do ponto de vista da cultura local, pronto, foi o lugar certo e certo, é um dos lugares muito bons de Portugal e foi um bocado por acaso que lá para lá não conhecia Montemor, nem as outras pessoas conheciam Montemor, foi assim um bocado, nem conhecíamos as pessoas que viviam lá, nem, pronto, foi assim tipo um bocado calhas. Mas pronto, era prático também para do ponto de vista geográfico para ir para o norte, porque o Montemor fica assim mais para cima. E pronto, foram assim várias razões que acabaram por levar lá e ainda bem, porque acabou por ser um lugar onde houve acolhimento por parte da população, por parte das outras associações de Montemor, que com o tempo fomos colaborando e conhecendo e participando nas suas atividades. E pronto, foi assim um bocado por acaso. Grato. A Minga hoje já inspira um movimento, portanto, a Minga tendo sido uma das primeiras, se não a primeira, portanto, já são 8 anos de caminho, 8 a 10 anos, se a gente meter o período de preparação, tem inspirado o movimento, portanto, está a nascer e está a florescer outras cooperativas integrais pelo país que estão inspiradas na Minga
e vocês tiveram há poucos meses atrás o encontro dessas cooperativas aí em Montemor. Podes falar um pouco disso, do movimento, do encontro, do que é que está a acontecer e do que tu estás a ver que está a acontecer e que sublinha a importância deste instrumento para o desenvolvimento local? Uhum. Sim, é muito inspirador o que está a acontecer. Aliás, neste preciso momento, eu tenho dito aqui como se estivesse em Montemor. Eu não estou em Montemor, por acaso estou em São Luís, no Concelho de Odmira, onde existe uma cooperativa integral, que é a Regenerativa, tem um espaço nativo onde almocei uma comida brilhante. E então, é isso, como estavam a emergir algumas cooperativas, a Cooperativa da Terra em Algarve, Algarve, Chile, por aí, tinha sido criada em 2019 ou 20, a Rizoma em Lisboa, não lembro se foi 19 ou 20, a Regenerativa, que estava a ser incubada pela Minga e que agora é uma cooperativa por ela mesma. E que mais? Pronto, e estava mais pessoas a quererem criar cooperativas na Madeira, no Norte, no Sul, e então, umas já estavam a ser criadas, já estavam criadas, outras quase, outras pessoas a pensar, então pensámos fazer um fórum das cooperativas integrais, porque temos características próprias, esta ideia de termos muitos setores, de sermos abertos à população, e organizámos este encontro em colaboração com 4 cooperativas e vieram 80 pessoas de todo o país, da Madeira, não vieram dos Açores porque cancelaram os voos da TAP nesse fim de semana, mas veio bastante gente. Cada cooperativa tem o seu modelo, tem a sua forma de criar, de estar, de criar regras, de se relacionar, de fazer as lojas, de organizar os seus processos. Somos muito diferentes entre nós, nos seus modelos, mas temos aprendido muito entre uns e outros e viajamos muito entre as cooperativas uns e outros. E agora criámos, depois do fórum, a rede de cooperativas integrais, em que basicamente temos reuniões mensais de membros de todas as cooperativas que quiserem participar e mais eventos sobre formações, ideias, pronto, coisas que a gente sinta úteis, vamos organizando ao longo do tempo para manter esta rede ativa de partilha de conhecimento e de recursos. Vamos organizar vai ser a segundo fórum de cooperativas, portanto vai ser este ano em outubro aqui em São Luís, em Odmira, em princípio 6 e 7 de outubro, por aí. Portanto, tem sido assim bastante. Está a ser criada em Tomar, já foi criada em Trancoso, na Sorico da Beira, a geradora, existe a cápsula Iberia, a CUP 99 está a ser criada no Porto, a Ecominho, a Ecominho não, a Rios Minhoto foi criada a semana passada, há 2 semanas atrás, no Minho, com várias terras do Minho envolvidas. Portanto, já temos uma boa parte do território, alguém a fazer algo do género. Claro que ainda há muito território que não tem, idealmente, e não há pressa nenhuma, não há questão nenhuma, as pessoas vão aprendendo os modelos, vão percebendo se fazem sentido ou não para as zonas que estão, se têm ou não têm base social para as desenvolver e se fizer sentido, então acabam por eventualmente tentar criar a sua própria cooperativa. O que é que tu vês que são os desafios para alguém que nos está a ouvir e que está a pensar, ok, isto pode ser uma solução aqui para a minha zona, isto pode ser aqui uma solução para o meu território. Quais são os principais desafios? O que é que como é que a pessoa se prepara para fazer este ato de criar uma cooperativa integral no seu território? Em geral tem que ter uma consciência concreta de que é que ela implica, e ela implica uma coisa por ela. Ela é, acima de tudo, ter uma cooperativa aberta implica ter contabilista certificado e pagar esse contabilista todos os meses. Este é o básico dos básicos, foi assim que a gente começou. Agora é preciso perceber como é que vamos pagar esse contabilista. Não é um dinheiro por ela, mas é algum dinheiro que tem que ser gerado mensalmente. Tem que se perceber como é que é gerado. É com cotas dos membros, é com porcentagem da faturação, como é que é. Portanto, primeiro tem que ter uma visão bastante realista sobre a sua estrutura de custos, depois pensa se quer ter tesouraria paga ou não, e deve ser, mas ao início pode ter pouco trabalho, portanto não tem que ser muito dinheiro envolvido com isso, mas acho que deve ter uma visão acima de tudo bastante pragmática e empresarial da função da cooperativa, porque facilmente uma pessoa leva muito para o lado social, que é importante, as cooperativas têm profundo lado social, mas tem um lado também empresarial, são empresas a funcionar. Em vários setores, às vezes em setores mais sociais, mas muitas vezes somos normais, né? Vender produtos agrícolas, vender produtos transformados, vender o que for.
serviços de todo género, pronto. Então, e acho que também perceber, o que eu sinto é perceber a diversidade das pessoas, perceber que os nossos territórios, as pessoas não estão ainda muito coesas e que não temos sequer uma cultura de cooperação, portanto não podemos imaginar que criamos uma cooperativa e sem mais nem menos estamos todos a planear as coisas em conjunto e a definir coisas em conjunto. Não, aliás, na gênese das cooperativas, na cooperativa de Rockdale, em Inglaterra, que também, a primeira cooperativa de todas, só dizer, era uma cooperativa integral, portanto foi uma cooperativa criada para responder a uma série de problemas que havia na altura naquela zona de Manchester, com o fim com a destruição da indústria têxtil, da pequena indústria, para a alumínio, grande indústria, pronto, não vou entrar em detalhes, mas portanto, e era uma coisa descentralizada, constituída de pessoas, empresas, indivíduos que tinham necessidades diferentes, com visões diferentes da vida, mas que colaboravam a coisas particulares da vida. Como se acaso tivesse uma loja, cooperavam na gestão ou na criação dessa loja, ou se precisavam de vender coisas, cooperavam na venda de alguma coisa. Pronto, e portanto, no fundo, eu penso que ele encontra o equilíbrio entre o individual e o coletivo, em que o individual é extremamente importante e a liberdade de cada um pensar de maneira diferente, considerar o que é sustentável, considerar o que é justo e não justo, é muito diferenciado pessoa para pessoa. E portanto há espaço a essa heterogeneidade para, com o tempo, à medida que as pessoas se conhecem, à medida que as relações evoluem, as pessoas gradualmente vão cooperar mais umas com as outras, vão querer desenvolver projetos mais em conjunto, mas não ficar aflitos no início. Não há essa vontade ou essa confiança para isso acontecer, e se tiver que ser simplesmente somos 3 ou 4 negócios, estamos sempre com a atividade organizada e estamos a partilhar um contabilista e é só isto, se calhar isso é um bom ponto de princípio, que com o tempo vai se tornar outras coisas. E eu penso que, em geral, nos projetos, temos que dar muito espaço à individualidade e à diferença das pessoas, e, portanto, não torná-los demasiado ideológicos, porque de facto temos muitos problemas causados pela competição, causados pelo sistema global que nos impuseram, porque não foi natural, foi através de legislação, foi a proibição da produção agrícola a nível local, com a entrada na União Europeia, por aí fora, que se foi destruindo este tipo. Portanto, estamos todos a tentar resistir, estamos todos a tentar olhar para uma economia e uma sociedade alternativa, mais justa, mais equitativa, mas para atingi-lo temos que dar passos pequenos, temos que ir construindo a relação, e isso foram décadas que foram de avalo às nossas estruturas sociais e de solidariedade, e agora temos que construir lentamente. Agora, se houver às vezes há comunidades que as pessoas já são muito unidas, já sempre viveram naquele sítio, já recuperaram N gerações, se calhar essas cooperativas que estão nesses contextos sociais conseguem ter logo uma capacidade de cooperação, etc., muito mais forte. Não? Por isso acho que é isso, é olhar muito, muito seriamente para a sustentabilidade económica, porque é isso que vai depender da existência da cooperativa, como é que se define as contribuições de cada, se é uma porcentagem da faturação, cotas ou uma mistura, e depois perceber que é preciso dar um bocado esse espaço à diversidade. Porque é isso, porque se tivermos muitas ideologias, podemos começar a bloquear os projetos uns dos outros e chega alguém e tem uma ideia que é bloqueio do outro, e portanto é preciso realmente respeitar a diferença. Pronto, é isso, acho que esse é um elemento importante. Jorge, tu estás, digamos, a provar do próprio veneno, não é? Porque tu foste um dos fundadores da Minga e neste momento estás a criar um novo serviço dentro da Minga, que é Provir, não é? Que tem a ver com ajudar estas outras pessoas e estas outras cooperativas a nascer e a vingar. Portanto, tu estás a provar do próprio veneno que tens estado a desenhar ao longo do tempo. Podes falar um pouco dessa experiência e como tem sido, o porquê dessa necessidade e como tem sido estar nesse lugar, não é? Portanto, já não estar no lugar de quem está a suportar o nascimento da cooperativa, mas a usufruir, né, daquilo que tu andaste a criar durante estes últimos anos. Sim, não é de todo o veneno, é um prazer como economista poder ajudar pessoas que querem criar cooperativas, como quem diz, pessoas que querem criar pequenos negócios, coisas que para mim fazem sentido, e ter a minha base económica com base em isso, a ser útil para esse tipo de projetos é o sonho, pronto, para a minha vida, em vez de estar a trabalhar para coisas que não, que não me identifico ou que não gosto. Pronto, no fundo, a da altura, em 2018, penso eu, ou 19, começámos a organizar cursos de como criar cooperativas integrais, pronto, fiz em vários pontos do país, e começou a haver, assim, bastante procura, e pronto, foi começando a dar este acompanhamento a vários grupos, quando eles precisavam, etc. Pronto. Entretanto,
Pronto, estava a fazer mais ou menos com base em doações e às vezes por nada. Pronto, os custos eram os custos, tinha valor para pagar. Mas pronto, é isso. E com o tempo também deixei de ser da direção da cooperativa e comecei a ter mais tempo também mais livre para investir noutras coisas e poder ajudar projetos em geral, não necessariamente cooperativas, associações, investidores em projetos florestais, em produções do que fosse, do que for, a todo tipo de projetos económicos ou sociais, na parte obviamente económica mais e de gestão, que é aquilo que eu sei mais. E portanto tem sido um processo de as pessoas vão contactando umas a seguir às outras e tentam ter o meu apoio para isto, para lhes orientar de como fazer a própria cooperativa, como podem desenhar o modelo, etc. Pronto, e isso surgiu um bocado nisso, uma combinação da minha necessidade pessoal com uma necessidade que também parece que começou a ser maior, portanto, e hoje em dia assim, há muita gente que procura e é super inspirador ver o que está a acontecer em Portugal, ver a força dos movimentos de todo o país, também outra vez a heterogeneidade, a diferença entre eles, mas ver o mundo rural, especialmente, que é o que me apaixona mais, mas também, obviamente, no contexto urbano, as pessoas a querem fazer coisas e, portanto, acho que devemos estar todos bastante positivos do que está a acontecer e tentar apoiar estes movimentos e ser apoiados por estes movimentos, porque aquilo também que sinto nestes grupos é que estamos todos a apoiar uns aos outros, e vejo a malta de Lisboa a apoiar a malta do Minho a apoiar as outras, pronto, e isto é tudo somos pessoas, no fim e ao cabo, só podemos estar em territórios diferentes, podemos fazer parte de cooperativas diferentes, mas as nossas necessidades são idênticas, temos desafios idênticos, temos lacunas de conhecimento idênticas ou complementares por forma que um sabe uma coisa, mas o outro sabe, e portanto há um sentimento entre ajuda também entre as cooperativas, entre os movimentos que estão a ocorrer, e acho que é isso, acho que nos devem deixar cheios de esperança com o que está a passar aqui em Portugal. Portanto, o que eu escuto de ti é isto, se alguém quiser montar uma cooperativa integral no seu território, tem aquelas considerações que tu trouxeste, né? Ter muita atenção à sustentabilidade, a como é que vai pagar as contas iniciais, quem são as pessoas que vão formar, quais são as atividades com que vão lançar, e se precisar de ajuda, pode-te contactar a ti e a Provir para ter uma ajuda profissional nisso, na criação desse contexto e ter toda a experiência que você já tem, ou suportar-se noutra cooperativa integral que haja perto e pedir ajuda e por aí fora. E se eu, como indivíduo, que estou num determinado sítio, estou sozinho, sou facilitador, sou designer, sou agricultor, sou não sei o quê, e não quero estar mais sozinho, quero me juntar a outros pares que possam fazer com que a minha ação, combinada com outros, promova o desenvolvimento local, e se eu tenho esta ideia que parte do nosso futuro passa pelo desenvolvimento de cada território, então eu procurar a cooperativa integral que está mais próxima de mim, juntar-me a ela, fazer parte desse coletivo, e se não houver nenhuma, ser eu o iniciador desse coletivo e dar vida a que a coisa possa começar. Na prática, é esta, digamos que se tu for, é a tua É pregação. exatamente isso. É a tua pregação. Primeiro, se já existe, vão ao que já existe, não inventem porque dá trabalho e se sentem bem nesse grupo que já existe, juntem-se. Depois, realmente estamos sozinhos, isto acontece muitas vezes, ou o grupo com quem começaste um projeto, afinal percebem que têm visões diferentes, acontece. Pronto, é tentar, ok, como é que eu vou organizar um grupo e motivar um grupo para avançar para uma criação de uma cooperativa. E muitas vezes são grupos de pessoas que não se conhecem, e às vezes é muito útil que uma coisa comece com pessoas até que não se conhecem, porque obriga a pôr tudo isto por escrito, e não é na base tanto da confiança oral ou das amizades, mas mais realmente das necessidades. E acabar por tentar encontrar um grupo maior. Pronto. De certa maneira, eu penso que neste momento já temos cooperativas um bocado espalhadas por bastante o território. Penso que quase que podemos dizer que podia haver quase uma obrigação das que já existem darem um pequeno apoio às pessoas que estiverem mais próximas. Mas não é obrigação nenhuma, porque cada cooperativa faz o que quer e nós sabemos a dificuldade. Aliás, nós, a mim, ao início, começámos a ter membros, até faltávamos pouquíssimo, tínhamos membros por todo o país, especialmente aqui nesta zona do Alentejo, mas tivemos de ter membros noutras zonas para conseguir faturar mais, para conseguir pagar as contas, e então
Também foi uma questão de pragmatismo e às vezes ter membros fora do nosso território ajuda-nos a crescer a nossa própria cooperativa e depois aquela pessoa, quando já tem a sua dinâmica, quando já aprendeu como é que funciona a cooperativa, quando já tem um grupo formado e já mostrou que é possível, aí eventualmente é mais fácil ter depois um grupo e desenvolver a sua própria cooperativa. As cooperativas devem ser de base territorial, devem ser, não é necessariamente pequenas, elas podem ser muito grandes, mas devem ser de um território concreto. E no movimento cooperativo original, eles sempre evitaram criar grandes cooperativas, ou seja, uma cooperativa que fosse para o país inteiro, Inglaterra, ou para uma região inteira, não. Aquela cooperativa, a Rochdale, era para a zona de Rochdale, para aquela terra. Cada cooperativa tinha a sua terra, e depois a gente gradualmente faz federações ou faz este tipo de redes em que colaboramos entre localidades, e foi assim que o movimento cooperativo se desenvolveu originalmente. Depois perverteu-se esse processo para razões políticas que entraram nos sistemas cooperativos e que começaram a perverter a lógica original e que começaram a criar grandes cooperativas na área do consumo, na área da distribuição de fatores produtivos, na agricultura. Mas a ideia original era cooperativas integrais, de base local, para responder a necessidades concretas. E é isso, e acho que é, obviamente, o princípio da cooperação entre as várias cooperativas e os vários territórios. Portanto, a gente temos responsabilidade social e, portanto, não podemos ignorar se alguém está sozinho e precisa de alguma coisa. Eu penso que devemos tentar dar a mão. Eventualmente, já se pensou eventualmente criar uma cooperativa chapéu para este tipo de estrutura, para pessoas que estão mais sozinhas. Mas pronto, são ideias, mas na verdade estamos a um passo de quase ter cooperativas por todos os distritos. Por isso, não será impossível de não precisar desse tipo de estrutura. E acho que era melhor não precisar desse tipo de estrutura. Celebro essa conquista e essa milestone de ter pelo menos uma cooperativa integral em todos os distritos. O que é que tu pensas que Agora são? pensando, já temos, temos Algarve, Baixo Alentejo, Alto Alentejo, Beiras, Beira Interior, está tudo. Distritos, pronto, Guarda, Leiria, Coimbra, já assim quase tudo. O próximo pode ser ou por biorregião, não é? Por unidades de paisagem, ou por conselho, não é? Pode ser já o Sim, próximo objetivo. pode ser isso. Depois os territórios são definidos, sim, muitas específicas maneiras, exatamente. Okay. O que é que tu pensas, face à tua experiência, aquilo que tem sido o caminho, a história que tu tens feito na Minga, bem os outros projetos que tu tens ajudado, o que é que tu pensas que são os principais desafios ao desenvolvimento das cooperativas integrais hoje, no tempo presente? Qual é o desafio que está pela frente? Quais são os desafios que precisam ser ultrapassados? Consoante o projeto, porque o nosso projeto é mais antigo, de certa maneira, então já atingimos mais sustentabilidade económica e percebo que alguns ainda estão em uma fase mais intermédia. Uns já atingiram total sustentabilidade. Portanto, primeiro, sustentabilidade económica é sempre um desafio. Isto atinge como? Melhorando a ferramenta. Melhorando a ferramenta significa melhorar que cada cidadão, cada pessoa que queira, tenha o apoio necessário a desenvolver os seus projetos de negócio, os projetos sociais que queira desenvolver. Porque uma pessoa que é carpinteiro, ou que é tecelão, ou que é canalizador, ou que é web designer, não tem que saber tudo sobre legalidade, gestão, né? Questões que extravasam muitas vezes o âmbito da sua aprendizagem. Por exemplo, quando a pessoa faz compotas, ela não necessariamente sabe criar uma empresa, gerir os IVAs, fazer o design do seu logo e das suas etiquetas, saber todas as questões legais que estão envolvidas. Imaginemos uma pessoa mais velha ou uma pessoa que pronto, não tem essa, mas é ótima a cozinhar compotas. Portanto, nós vamos precisar de dar apoio a essa pessoa do ponto de vista de desenvolver o seu plano de negócios, perceber os preços, perceber que produtos fazer. Esse é um lado, é um apoio que é necessário dar. O outro lado que é necessário dar é como é que faz o design do seu produto, como é que melhora a sua comunicação, para a pessoa realmente ter. Eu acho que isto é fundamental e não tem a ver com as cooperativas, tem a ver com a nossa população em geral, né? E depois as pessoas que acontecem quando começam a ter o seu próprio negócio, etc., começam a aprendê-lo. E é como andar de bicicleta, já não precisa de ninguém muitas vezes para ajudá-los. É mais ao início ter um bocado uma curva de aprendizagem que tem algum apoio e que aprenda as ferramentas básicas de gerir e ter o negócio. Depois há de ir conseguir com o tempo, e é isso que acontece. Antigamente há 30, 50, não, 50 anos atrás, qualquer pessoa em Portugal sabia-se fazer de si o seu próprio negócio. As pessoas tinham que se fazer à vida, tinham que fazer rendimentos, perceber que falências é que tinha. E hoje em dia isso perdeu-se muito, estamos habituados a trabalhar para outros e, portanto, temos que criar essa ferramenta de apoio.
Nas questões de habitação, estamos a lutar muito nas questões de habitação. Há uma rede portuguesa, foi criada agora uma rede portuguesa de cooperativas de habitação, propriedade coletiva, agora não lembro exato do nome, mas tem sido dinamizado por várias cooperativas e associações, e penso que na questão da habitação temos muito a fazer, porque também temos, assim, eu não falei, mas não é minga, significa decrescer, significa minguar, também significa ajudada. Na América Latina, nem no Equador, é utilizado para a ideia de ajudar. Né? Nós coletivamente criamos alguma coisa, neste caso uma cooperativa com um contabilista, e todos temos um contabilista, mas pode ser ajudado a ir apanhar a azeitona. Eu vou ao terreno de um, depois eles vêm ao meu terreno, depois vão ao terreno do outro, e não pagamos a ninguém, mas cada um trabalha nos terrenos uns dos outros, né? A ideia da ajudada. Mas também quer dizer minguar, e minguar, especialmente na percepção de termos mais tempo livre. Ou seja, nós entramos numa estrutura económica ou social em que as pessoas trabalham mais e mais e mais, e toda a estrutura de produção é cada vez mais globalizada e distante e cara, e as pessoas são cada vez mais indivíduos numa máquina gigante sobre a qual não tem controle nenhum, sobre se as empresas ficam, se vão embora, se o que for. E no fundo as pessoas estão muito à mercê dos trabalhos que lhes oferecem, e isso faz com que os patrões, ou seja, não todos, há excelentes patrões neste país também, mas não é dizer nada, é só acontece que em geral na vida, quando há pessoas que têm fragilidade, há quem se aproveite. Pronto. E as pessoas têm fragilidade porquê? Porque têm acesso à habitação, não têm, ou seja, não têm uma casa própria, têm que pagar uma renda a alguém, têm que pagar uma prestação que ainda estão a dever, e isso obriga a ter que trabalhar todos os meses não sei quantas horas para pagar essa obrigação, e, e faz com que, e outros custos que a pessoa tem, mas a habitação é um custo muito significativo, acima de tudo porque se a pessoa não tiver dinheiro para pagar a renda do mês a seguir, sabe que pode ser expulsa da casa, e tem família ou não tem família, mas qualquer casa precisamos todos. Portanto, aqui o objetivo, acima de tudo, acho que através destes movimentos, é dar autonomia às pessoas, autonomia como as pessoas querem usar o seu tempo. Se há pessoas que adoram trabalhar e querem trabalhar o dia todo e acumular mais riqueza, estão necessários mais tempo para estar com os amigos, mais tempo para fazer desporto, e é absolutamente possível, não é? E o que, pronto, é isso. Então, eu penso que aqui a gente tem que trabalhar bastante na componente da habitação, que é isso, que tira um terço, metade do nosso tempo livre para trabalharmos, para pagar este custo normalmente, e depois que é altamente especulado, porque as pessoas sabem que podem colocar os preços que quiserem, porque as pessoas precisam sempre pagar uma renda, precisam sempre de um sítio para viver, melhor dizendo, e as casas são pagas N vezes. Uma casa com 60 anos já foi paga N vezes em rendas e em prestações, etc. E, portanto, temos que encontrar aqui lutar muito na questão da habitação, no acesso à terra, no acesso à casa, por forma que consigamos atingir esse objetivo, que é as pessoas serem mais autónomas, controlem melhor o seu tempo e as suas vidas, e tenham vidas mais diversificadas, não é? Hoje em dia torna-se uma pessoa um robô, se aprendeu na universidade, ou aprendeu na escola, ou aprendeu profissional, ou for uma profissão, vai ser aquela profissão a vida toda, e aí dou que mude, porque senão fica sem base, mas a pessoa já aprendeu aquilo durante 10 ou 15 anos, agora gostava de fazer outra coisa. E, na verdade, sente que está impotente o fazer porque tem que manter uma estabilidade económica. Por causa tem que pagar uma renda, tem que pagar certos custos. E então temos que criar uma forma das pessoas terem menos estes medos, de poderem ir ao longo da vida experimentando profissões diferentes, experimentando curiosidades diferentes, que ao início são curiosidades, um dia tornam-se atividade económica eventualmente, se ela gostarem, e portanto acho que temos aí ainda um grande percurso, mas que esse é em última análise é o objetivo, é isso, é a pessoa ganhar autonomia. Grato, Jorge. E como é que tu cuidas de ti neste caminho de seres empreendedor, de criares a Minga, agora de estares a criar a Provir? Como é que tu cuidas de ti? O que é que tu fazes para te manter são, íntegro, seguires o caminho? Como é que tu fazes isso? Como é que tu cuidas de ti nesta... Porque às vezes, tu já foste falando um pouco nisso, não é? Às vezes as coisas correm melhor, às vezes correm menos bem, às vezes temos mais dinheiro, às vezes temos menos, não é? Portanto, e é preciso ser resiliente, é preciso estar disponível, não é? Acordar, não é? Aquele dia não correu bem, no outro dia é preciso acordar e voltar e fazer, não é? E tentar de novo. Então, como é que tu mantens a tua resiliência? Como é que tu mantens o teu bem-estar? Como é que tu cuidas de ti neste processo? Bom, eu não posso falar do meu bem-estar de um ponto de vista
geral, mas não tem a ver com estas componentes. A vida tem altos e baixos e tem questões pessoais porque eu não vou falar, mas do ponto de vista daquilo que estamos a falar, pronto, eu sou um privilegiado, um profundo privilegiado, e não pago renda. Então, a partir daí, tudo o que eu faço é lucro, basicamente. E tenho uma pequena horta, e se quiser comer dessa horta, e não, também poupo bastante da comida. Essa componente dá-me bastante estabilidade material e logo uma emocional também. Sei que tenho onde dormir sempre e eventualmente tenho onde comer. Isso faz-me sentir ajuda a poder correr mais riscos. Lá está. Lá sai ser um freelancer numa consultoria pequena com a Telma, que estamos a fazer um projeto tipo Suarda, pronto, arriscamos. Porque realmente acaba por haver essa base que a maior parte da população não tem, por isso é que a maior parte da população também não se pode pôr-se ao luxo de ser Jorge ou de ser outras pessoas que podem ficar anos sem receber dinheiro, voluntariar-se ou o que for. Agora, a vida também não é só isto, a vida tem que ter ali a base económica e o que eu sinto. É, uma coisa é eu ter isto, mas é preciso também mais dinheiro para a vida, é preciso fazer coisas para além de ter um sítio onde dormir. É preciso viajar, é preciso comprar coisas, é preciso investir em formação, portanto não é só ter o sítio a dormir, é realmente preciso também poupar algum dinheiro. E não tendo esse dinheiro do céu, penso que isso também é o que me dá mais motivação. Acho que ainda hoje tratar de um projeto completamente novo que estamos a desenvolver e preciso de investimento, e o facto de ter que ir buscar dinheiro que não é meu, que não tenho, como com a Suara, tivemos que ir buscar dinheiro para fazer o freelance de vários investidores. Pronto. Quando isto acontece, torna-te mais proativo, tens que medir os teus riscos, porque não podes te pôr em causa também, não podes pedir mais do que consegues, não podes correr muito risco, porque as coisas quando começam a ter algum nível de risco. Mas acho que também essa precariedade, alguma, não comparada com a maior parte dos portugueses, mas ainda assim alguma, é o que me também faz assim ter a vontade de continuar e a fazer as coisas e tentar aprender e crescer. E acho que, no fundo, é isso. Eu acho. E a vida vai ter altos e baixos, e a vida vai ter momentos de muito stress, momentos de ansiedade sobre o futuro, problemas, relações emocionais, amorosas, com amigos, com a política, com as regras. Mas acho que quando uma pessoa tem a sorte de ter um estatuto, de não ter uma renda para pagar e ter uma horta, se quiser, para ter uma base para arriscar e para se manter minimamente sã. E admiro mesmo como é que as pessoas conseguem manter-se sãs a trabalhar as horas que trabalham e com o stress que têm. Grato, Jorge, grato por teres vindo comigo nesta conversa. É? Estou a dizer, grato por teres vindo comigo nesta conversa e teres mostrado a Minga, teres-te mostrado a ti como é que este sonho se materializou e como ele está a influenciar tantas outras zonas à nossa volta, tantos outros como nós, não é? Como cada um de nós, que também quer as suas terras transformadas e quer ter a oportunidade de poder ter futuro para as próximas gerações, para os seus filhos, para as pessoas que ama. E registro esta nota que tu estás a trazer de quão importante é para ti, como é para ti que dá essa base emocional, esta estabilidade emocional de ter a casa e o espaço da horta, de teres a tua casa e o teu espaço da horta e a partir daí poderes criar e fazer as coisas na vida. Não é? Então, registro também isso. Eu gostava de ter aqui, já convidei alguém do movimento de crescimento de Portugal, espero que seja o Álvaro que venha, e para termos aqui uma conversa também sobre o que é o decrescimento, o que é que isso significa e porque é que é importante para nós neste momento. E a Minga, claramente, é um dos instrumentos e mostra que é possível criar abundância para muitos, para todos nós. Boa. E grato por teres vindo Obrigado comigo. pela oportunidade. E até já. Foi bom ter partilhado e é isso. Temos que estar todos neste caminho a tentar coisas. Até já.